O som do oceano em uma noite escura, ondas quebrando contra o casco de um navio, gaivotas gritando ao longe. A superfície pode parecer serena, mas nas profundezas escuras e inexploradas, um mundo de mistérios e terrores nos aguarda. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, onde vamos mergulhar nos relatos assustadores e nas lendas que persistem através dos séculos. Seres colossais, com tentáculos capazes de esmagar navios inteiros, mandíbulas que se abrem em abismos de dentes afiados como navalhas e olhos frios que observam das profundezas. Ao longo da história, marinheiros e aventureiros retornaram do mar com histórias de encontros aterrorizantes. Desde os tempos bíblicos, o nome Leviatã ecoa pelo imaginário humano. Uma criatura colossal, um dragão das profundezas, um demônio do mar. Seria apenas um mito, uma lenda para assustar marinheiros em noites escuras? Ou seria um aviso? No século XVIII, em meio à era de ouro da pirataria, marinheiros relatavam ouvir sons guturais vindos do fundo do oceano. Alguns juravam sentir algo enorme se chocando contra seus navios. Uma força invisível que os empurrava para cima e para baixo como se fossem brinquedos. Histórias de navios encontrados à deriva, sem tripulação, mas com marcas de garras gigantescas em seus cascos, reforçavam a lenda do Leviatã. Eu estava lá no meio do oceano quando ouvi aquele som, um som que fez meu sangue gelar. As águas geladas da Escandinávia escondem um segredo terrível. Uma criatura colossal, com tentáculos longos como mastros de navios e olhos frios como gelo. Seu nome, Kraken, um nome que faz o coração dos marinheiros mais experientes disparar. Lendas nórdicas descrevem o Kraken como uma criatura colossal, capaz de afundar navios inteiros com seus tentáculos poderosos. Marinheiros contavam histórias de como o mar se agitava sem motivo aparente. Ondas gigantescas se formando do nada, um prenúncio da chegada do Kraken. Eu vi com meus próprios olhos tentáculos enormes surgindo das profundezas, envolvendo o navio. O medo que senti naquele momento é algo que nunca vou esquecer. Nas águas gélidas e escuras do Pacífico Norte, um terror diferente espreita. Esquecido nas profundezas, um ser de aparência humanoide, pálido como a morte, com olhos negros e vazios que parecem sugar a alma. Seu nome? Ningen. Pescadores japoneses contam histórias de encontros aterrorizantes com essa criatura. Um ser de tamanho colossal, com pele lisa e branca como a neve, que se move com uma rapidez assustadora. Dizem que o Ningen possui uma inteligência inumana, observando os barcos de pesca à distância, como se estivesse estudando seus movimentos. Eu vi o Ningen de perto. Sua pele branca e lisa, seus olhos negros. Era como olhar para a própria morte. Nunca mais voltei ao mar depois disso. Imagine um tubarão branco. Agora, imagine um tubarão branco do tamanho de um ônibus, com mandíbulas poderosas o suficiente para esmagar um carro como se fosse um amendoim. Essa é a realidade aterrorizante do Megalodon, o gigante pré-histórico que, segundo alguns, ainda ronda os oceanos. Fósseis de dentes do tamanho da mão de um homem adulto encontrados em diversas partes do mundo comprovam a existência dessa criatura colossal. Cientistas estimam que o Megalodon podia chegar a até 20 metros de comprimento, o que o torna o maior predador marinho que já existiu. A ideia de que o Megalodon ainda esteja vivo, escondido nas profundezas do oceano, é aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. A Primeira Guerra Mundial foi um período de terror e incerteza, com batalhas sangrentas travadas em terra, ar e mar. Mas nas profundezas escuras do Atlântico Norte, um novo tipo de terror emergiu. Em 1915, o submarino alemão U-28 torpedeou um navio de guerra britânico, o HMS Iberian. Enquanto observavam o navio afundar, a tripulação do U-28 testemunhou algo inacreditável. O comandante do U-28, Georg von Forstner, descreveu a criatura como um crocodilo gigante, com uma cabeça pequena, 4 membros com pés palmados e uma cauda longa e poderosa. A criatura permaneceu na superfície por alguns instantes, observando o U-28 com seus olhos grandes e brilhantes, antes de desaparecer novamente nas profundezas. O relato do encontro do U-28 com a criatura marinha foi publicado em diversos jornais da época, causando comoção e especulação. As águas frias e escuras do Lago Ness, na Escócia, escondem um dos maiores mistérios da criptozoologia,
o lendário monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. Mas Nessie não está sozinha. Nas águas agitadas que cercam a costa escocesa, outra criatura lendária aterroriza os marinheiros há séculos: a serpente marinha da Escócia. Relatos de uma criatura marinha gigantesca, com um corpo serpentiforme e um pescoço longo e fino, surgem na região há gerações. Marinheiros e pescadores locais contam histórias de encontros aterrorizantes com a criatura, que costuma emergir das profundezas sem aviso prévio. Em 1808, um grupo de pescadores afirmou ter visto a serpente marinha da Escócia a poucos metros de seu barco. Apesar dos inúmeros relatos, a existência da serpente marinha da Escócia nunca foi comprovada. No coração da Colômbia Britânica, no Canadá, escondido entre montanhas imponentes, encontra-se o Lago Okanagan, um paraíso de águas cristalinas e de um segredo aterrorizante. Os indígenas locais contam histórias sobre o Ogopogo, uma criatura ancestral que habita as profundezas do lago há séculos. Descrito como uma serpente marinha gigante, com um corpo longo e esguio e uma cabeça pequena e achatada, o Ogopogo é um dos monstros lacustres mais famosos do mundo. Testemunhas oculares descrevem o Ogopogo como uma criatura com cerca de 12 metros de comprimento, com um corpo coberto por escamas escuras e uma série de protuberâncias ao longo do dorso. Em 1926, um grupo de turistas afirmou ter visto o Ogopogo nadando no lago Okanagan. Apesar dos inúmeros relatos, a existência do Ogopogo nunca foi comprovada. Capítulo 8. O monstro de Gloucester. Pesadelo na costa americana. A costa rochosa de Gloucester, em Massachusetts, nos Estados Unidos, é conhecida por sua beleza natural e por sua rica história marítima. Mas por trás da beleza pitoresca esconde-se um segredo obscuro, uma lenda que assombra os pescadores locais há gerações: o monstro de Gloucester. Em 1922, um grupo de pescadores afirmou ter visto uma criatura marinha colossal nadando nas águas da costa de Gloucester. Segundo os relatos, a criatura tinha cerca de 15 metros de comprimento, com um corpo longo e esguio, coberto por uma pele lisa e escura. Apesar dos inúmeros relatos, a verdadeira identidade do monstro de Gloucester permanece um mistério. Capítulo 9. Lusca, o terror das cavernas submarinas das Bahamas. Nas águas cristalinas das Bahamas, um arquipélago paradisíaco conhecido por suas praias de areia branca e recifes de coral exuberantes, esconde-se um segredo aterrorizante. Nas profundezas escuras e misteriosas das cavernas submarinas habita o Lusca, uma criatura lendária que aterroriza os pescadores e mergulhadores locais há gerações. Descrito como uma criatura híbrida, com a parte superior do corpo semelhante a um tubarão e a parte inferior semelhante a uma lula gigante, o Lusca é um dos monstros marinhos mais bizarros e assustadores do folclore caribenho. Dizem que o Lusca possui uma inteligência e uma força descomunais, sendo capaz de arrastar barcos inteiros para o fundo do mar com seus tentáculos poderosos. Capítulo 10. Altamaha, o guardião do rio. No coração da Geórgia, nos Estados Unidos, o rio Altamaha serpenteia por entre pântanos e florestas densas, um lugar de beleza natural e mistério. Por gerações, os moradores locais contam histórias sobre o Altamaha, uma criatura misteriosa que habita as profundezas escuras do rio. Descrito como um ser serpentino, com um corpo longo e esguio, coberto por escamas e uma série de barbatanas ao longo do dorso, o Altamaha é um dos monstros fluviais mais enigmáticos do folclore americano. Lendas indígenas contam que o Altamaha é o guardião do rio, protetor da natureza e dos animais que habitam seus arredores. Pescadores relatam ter visto o Altamaha saltando para fora da água, com seu corpo longo e esguio brilhando sob o sol. E então, o que concluímos? Seriam todas essas histórias apenas frutos da imaginação, lendas contadas para explicar o desconhecido? Ou será que existe um fundo de verdade em cada relato, um vislumbre de criaturas que desafiam nossa compreensão do mundo natural? O oceano permanece um lugar vasto e misterioso, repleto de segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. A cada nova descoberta científica,
A cada nova expedição às profundezas marinhas, nos deparamos com formas de vida surpreendentes, criaturas que parecem ter saído de nossos piores pesadelos. Então, da próxima vez que você estiver diante do oceano, observe a vastidão azul e se pergunte: o que mais estará escondido nas profundezas, aguardando para ser descoberto ou para nos encontrar?